É hora de perguntar ao advogado as orientações do doutor Homero de Carvalho. Está no ar. Pergunte ao advogado. Ao vivo, pergunte ao advogado doutor Homero de Carvalho conosco. Alô, doutor Homero, boa tarde. Olá, Tiago, um grande abraço. Está de volta aqui nesta sexta-feira chuvosa de Piracicaba com Pergunte ao Advogado, programa de orientação jurídica para os nossos telespectadores, Tiago. Fique à vontade, meu querido, com a primeira pergunta. Muito bem, muitas orientações importantes, estamos recebendo muitas perguntas. Se você quiser, você pode ligar agora no 3404-4010, aproveitar a presença do Dr. Homero. Se você tiver alguma pergunta, você pode fazer esta pergunta ao vivo no 3404-4010. Ou, se preferir, mande por e-mail, mande pelo Facebook. Tem pessoas que querem mandar documentos, mais informações, e nós passamos tudo para o Dr. Homero. Vamos então à primeira pergunta de hoje, as orientações do Dr. Homero. Pergunte ao advogado. Vamos ver a primeira pergunta de hoje. Minha mulher quer o divórcio, mas eu não quero me separar. Ela disse que tomará providências por conta própria. Eu serei obrigado a sair de casa? Esse rapaz ele não quis identificar, é da cidade de Limeira. Agora, que situação, hein, doutor Homero? Ele não quer o divórcio, a mulher quer, diz que vai tomar providência, quer dizer, vai dar entrada na documentação do divórcio. De repente, ele é expulso da sua própria residência. O que pode acontecer, doutor Homero? Olha, Tiago, realmente uma situação difícil, complicada, uma situação. A mulher quer o divórcio, o homem não quer sair de casa, não existe mais condições de continuar essa convivência, então realmente é muito complicado. Ele não deve sair de casa, porque ele também é o proprietário do imóvel. Aí ela pode entrar, se ela entrar então com uma separação de corpos e o juiz determinar que ele saia do imóvel, aí é diferente. Mas se ele quiser permanecer no imóvel, se não existe nenhum conflito de violência entre eles, ele deve permanecer no imóvel. Ele não é obrigado a sair do imóvel. E se ele sair do imóvel, durante o tempo em que ele estiver no imóvel, ele pode cobrar desta senhora o aluguel deste imóvel pelo tempo que ela estiver morando lá. E aí ele pode partir para uma venda do imóvel, mas ele não tem a obrigação de sair do imóvel. É exatamente o que eu falei. Ele pode ficar no imóvel, a não ser que o juiz determine, através de uma ação própria, que ele saia do imóvel. Do contrário, ele permanece no imóvel. Em saindo do imóvel, ele pode entrar com uma ação de cobrança de aluguel e depois com a venda do imóvel para dividir o imóvel 50% para cada um dos cônjuges. Agora, doutor, ele espera chegar alguma comunicação a ele, né? Alguma comunicação formal, ou ele já toma alguma providência, ele pode se precaver? Que atitude deve tomar esse cidadão, ciente de que a mulher está entrando, né, com o divórcio? Ele se defende já ou espera? Olha, Paulo, já que ela deu a notícia a ele que vai entrar com uma separação para que ele saia do imóvel, então seria oportuno que ele também entrasse agora com uma ação contra ela para ela sair do imóvel. E ficaria essa discussão. Mas a orientação que nós damos, Tiago, é que haja pelo menos uma conciliação no sentido de não de retornar esse relacionamento amoroso, mas sim uma conciliação para que as coisas ficassem melhor de acontecer, não uma briga, esses resquícios que vão ficando após um casamento, pessoas que moraram tanto tempo juntos, depois de repente viram inimigos. Então é melhor que sentarem e conversarem: olha, vamos separar, vamos vender o imóvel, ou você fica no imóvel, me dá uma parte do aluguel. Este é o melhor caminho, a conciliação. Do contrário, vai para o litigioso, o homem também pode entrar com uma ação para querer que ela saia do imóvel. Aí vai discutir em juízo exatamente quem vai sair do imóvel ou quem vai permanecer no imóvel. É uma situação bem crítica essa, de você ficar no imóvel com uma pessoa que você não gosta. Vamos ver a próxima pergunta. Coloca aí, pergunte ao advogado as questões para o doutor Homero. Eu tenho uma empregada doméstica e preciso saber que gastos a mais eu terei a partir de agora com o depósito do FGTS. Pergunta o Afonso Carlos, bairro Nova Piracicaba, na cidade de Piracicaba. Então, mais uma vez, a polêmica no que diz respeito às empregadas domésticas, né? Ele tem a empregada, ele quer saber, com o depósito de FGTS, que gastos a mais ele terá a partir de agora. O que responder a ele, hein, doutor Homero? Olha, Afonso, muito obrigado pela sua ligação. O Afonso, que é daqui de Piracicaba. Afonso, você, além dos 8% do FGTS, você também terá que pagar
o vale-refeição, você terá que pagar o vale-transporte. A sua empregada ficar em hora extra, passadas as 8 horas de trabalho, você será obrigado a pagar essa hora extra. Mas já existe uma proposta do partido do PSDB no Senado para que o FGTS, o recolhimento de FGTS dos empregados domésticos, Tiago, eles diminuam desse percentual de 8%, porque eles acharam muito alto. Eu, sinceramente, não concordo, porque eu acho que a empregada doméstica, Tiago, eu sei que você tem o mesmo posicionamento meu quanto as empregadas domésticas, essas pessoas que trabalham na sua casa, essas pessoas que deixam sua casa muito arrumada. Merece, então, né? Essas pessoas também têm que ter o mesmo direito que tem um trabalhador normal, os 8%. Quando for demitida, tem que pagar o 40% da multa sobre o saldo remanescente do FGTS. Então, eu acho injusta essa proposta do PSDB em reduzir o percentual do FGTS, Tiago. Então, ele vai ter qual o gasto a mais dele? Ele vai ter as horas extras, que a casa ela tiver, o vale-refeição, o vale-transporte, Tiago. Muito bem, pergunte ao advogado. Se você tiver alguma pergunta e quiser ligar agora, 3404-4010, o nosso advogado está ao vivo para responder as suas perguntas. E temos muitas questões que são enviadas através do nosso e-mail, através do nosso Facebook. Vamos ver então a próxima pergunta, o próximo questionamento. Pergunte ao advogado. Eu tenho um relacionamento e quero fazer um contrato de união estável com comunhão total de bens. Isso é possível? Pergunta a Janaína de Porto Ferreira. Então, união estável com comunhão total de bens. É possível fazer isso, doutor Homero? Sim, Tiago. Janaína, você pode fazer sim. Esse seria um casamento com comunhão total de bens. Seria a mesma coisa, só que é um contrato que você vai fazer no cartório de união estável com comunhão total de bens. Então, todos os bens que você tem e o seu marido, o seu noivo tem, eles vão passar a ser um bem em comum. Então, seria uma comunhão, haverá uma comunhão desses bens e que vocês terão. Então, é plenamente possível, assim como você poderia fazer uma união estável com um contrato de separação total dos bens, que é aquela separação total de bens, que tudo que veio antes da união fica para o seu marido e fica para você. O que é seu, o seu marido é seu. Ou então a situação da separação total de bens, que é o que vocês amealharam após essa união, então vocês vão dividir. O que tinha antes, não. E a comunhão total de bens, tudo que veio, o seu quinhão que veio antes da união e o quinhão que veio dele, vai unir e será repartido, será igualmente para os dois. Se você tiver 100 mil reais em imóvel e ele não tiver nada, mas fez esse contrato, então passa ele agora a ser dono de 50%. Doutor, é até perigoso isso daí, né? A gente está acostumado a ouvir falar na separação total de bens, né? Agora, a comunhão total de bens até surpreende, né, a pergunta dela, porque é uma situação arriscada, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã, né, num relacionamento. Pois é, né, Tiago? Agora vai da pessoa também, né? Às vezes a pessoa está muito apaixonada, não quer perder aquele namorado, ou o homem não quer perder aquela namorada, aí fala para ela, ó, minha princesa, eu vou dar tudo para você, nós vamos casar. Aí depois, no tempo, é que a gente vai saber qual é o resultado, Tiago. É complicado, aí o pessoal tem que ficar com o olho aberto. São as perguntas ao doutor Homero de Carvalho, nosso quadro de orientação e prestação de serviço. Vamos à próxima pergunta aí, enviada através do Facebook, através do nosso e-mail. Eu vi que agora, com a nova lei das domésticas, existe uma indenização em caso de despedida sem justa causa. Do que se trata esta indenização às domésticas? Pergunta a Valdirene do Jardim do Lago, em Limeira. Mais um questionamento sobre a nova lei aí envolvendo as domésticas, doutor Homero. Olá, Valdirene, muito boa tarde. Você que está aí no Jardim do Lago, Limeira. Valdirene, realmente você vai ter que... Se você mandar a empregada sem justa causa, quer dizer, ela não deu causa para ser despedida, você vai ter que pagar primeiro 40% sobre o saldo do FGTS que lá está depositado. Você vai ter que pagar também um aviso prévio, ou você pode indenizar este aviso prévio, ou pode deixá-la trabalhando durante 30 dias. E as demais combinações legais da lei, que é aquela multa do 475 e tudo mais. Então ela vai ser a mesma indenização que hoje um trabalhador normal tem. Então é bem melhor que você converse com a sua empregada às vezes, que continue com a sua empregada, mas se não tiver realmente solução, então você vai mandá-la embora e vai ter que pagar, sob pena dela ir na Justiça do Trabalho e acioná-la judicialmente. Então, uma orientação importante aí no que diz respeito, né, aos empregados domésticos e à nova legislação.
Temos mais uma pergunta para o doutor Homero. Pergunte ao advogado. Coloca aí mais um questionamento feito pelos nossos telespectadores. Moro há 4 anos com o meu namorado, mas pago o apartamento sozinha. Se eu me separar dele, ele terá direito a este imóvel? Ela não quis identificar, é de Piracicaba, quer dizer, ela mora com o namorado, o apartamento quem paga é ela. Amanhã se separa do rapaz. Aí o rapaz tem algum direito sobre o imóvel, doutor Homero? Olha, Thiago, a telespectadora que não quis se identificar aqui de Piracicaba. Se ela pagou antes, se ela começou a pagar antes dessa união, porque existe uma união estável, ela passou a morar com o namorado, então existe uma união estável. Se ela vinha pagando antes da união estável, até aqui, esta parte é dela. Daqui para frente, esta parte é dele e dela. Então, seria bom que ela fizesse um contrato, exatamente aquela pergunta anterior que você havia feito, seria bom que ela fizesse um contrato de separação total de bens. Aí não correria o risco, porque realmente ela entrou numa união com ele agora, então estão numa união estável. Como não tem contrato, a lei primeiramente entende que a separação, a união é estável de bens, né? Então ela vai ter que separar com ele este pedaço aqui. Então vou dar um exemplo para ficar muito mais fácil para a senhora entender. O apartamento custou 50 mil reais. Antes de estar casada, hoje o namorado foi morar com ela, 25 mil ela pagou do imóvel, então esse 25 mil é dela. E este 25 mil restante vai ter que ser dividido entre ele e ela. Serão 12.500 reais para cada um, Thiago. Então tenha muito cuidado quando você fizer esse tipo... Thiago, sempre é bom colocar no papel. A instituição do casamento sempre colocou no papel essas questões, como comunhão parcial de bens, separação total de bens, e assim sucessivamente. Então sempre é bom colocar no papel para que amanhã não venha reclamar. Enquanto há amor, enquanto os olhinhos estão piscando, está tudo normal, mas a partir do momento que bem arreglados com raiva, aí as coisas realmente muda. Não dão certo. Muda bastante. Se você tiver a sua pergunta, olha o nosso endereço eletrônico aí, olha o nosso Facebook. Você vai mandar a sua pergunta através do gardinale@emcimadofato.com.br, gardinale@emcimadofato.com.br, ou deixe lá no nosso Facebook, deixe a sua pergunta e eu encaminho aqui para o doutor Homero de Carvalho, todas as semanas, orientando você de toda a nossa região. Doutor Homero, muito obrigado mais uma vez e na semana que vem estaremos juntos orientando os telespectadores da nossa região. É o nosso espaço de prestação de serviço aqui na TV Mix. Um grande abraço ao senhor. Obrigado, Thiago. Um abraço para você também. Na quarta-feira, 17h30, estamos de volta aqui com Pergunte ao Advogado. Um grande abraço, bom final de semana aos telespectadores de Limeira e região, Thiago. Muito bem, você acompanhou aqui, em Cima do Fato, Pergunte ao Advogado.